bem-vindos ao Comênio Cast, a voz de quem quer ensinar tudo a todos. Hoje iremos falar sobre esse autor, Jean Amos Comenius, que é considerado o pai da pedagogia moderna. Bom, eu estou aqui com o José Jardson, a Gesliane, o Rian e a Fernanda. E eu convido o Rian agora a falar um pouco da biografia. Comenius nasceu no dia 28 de março de 1592. Ele nasceu em Nivinice, na Morávia, atualmente parte da República Tcheca. Ele foi órfão aos 12 anos e começou a estudar aos 16, já tendo seu brilhante futuro, e viveu no exílio por motivos religiosos. Dedicou 40 anos da vida dele a reformar a educação na Europa e atuar a sua principal obra didática magna. Como o Rian já apresentou um pouco a biografia de Comenius, eu vou falar um pouco sobre a principal obra dele, que teve um marco muito importante na pedagogia moderna, que é a didática magna. A didática magna, ela é um pouco ousada. Por quê? Porque ela veio já se apresentando como todos iriam ter acesso e todos iriam entender de uma forma bem clara, como se não houvesse um sofrimento para aprender. E nisso, Comenius ele nota um problema na educação, que é a ausência de método. E ele cria o método simultâneo. E nesse método simultâneo, ele aplica um currículo comum para ter adequação da educação das crianças, para ficar fácil o acesso delas entenderem e chamar mais a atenção delas. Um dos mecanismos, que são os três mais importantes, é a simultaneidade, a graduação e a universalidade. A simultaneidade, ela quer que todos aprendam em conjunto, rompendo a barreira para que todos tenham acesso à educação. A graduação, ela leva a criança do simples ao mais complexo. Conforme a idade dela, ela vai aprendendo conforme a idade. A universalidade é o acesso para todos, tanto faz ser menina como menino, rico, pobre, independente da classe social, branco, negro. Ele traz essa universalidade que todos podem ter acesso. A infância não teorizada. Antigamente, a infância era vista como, vamos dizer, não era tão importante, porque a criança era vista como um mini adulto. Eles queriam, a criança ia passar da fase da infância até o adulto, aí sim que ela ia receber um papel na sociedade, mas enquanto isso ela era meio que insignificante. E isso vai acabar quando chega Rousseau e Comenius e os outros pensadores pedagógicos. Eles aplicam métodos para que a criança tenha acesso à educação como um todo. Bom, Comenius, ele vem retratar, a universalidade, como ela falou, o ensino universal para todos. E para garantir isso, ele propôs dois dispositivos centrais, que é a aliança escola-família e a simultaneidade sistemática. Bom, a aliança escola-família, Comenius, ele dizia que a família e a escola, os pais e a escola deveriam caminhar juntos, estar ali juntos. Por quê? Aí ele vem retratar 3 pontos do porquê dele. Porque na escola teriam profissionais personalizados, professores para estar acompanhando, educando, ensinando a criança, e a criança ela aprenderia mais estando ali com outras, em coletivo, aprendendo junto com outras crianças. E o terceiro é que os pais eles não teriam tempo de estar ali ensinando, ajudando a criança, por conta do trabalho, e da sua rotina. Então, na escola, os professores poderiam ajudar, estar ali com a criança e aprenderiam em conjunto. Então, isso
e a simultaneidade sistemática. E vem a simultaneidade sistemática, que seria o quê? Que seria um ensino para todos ao mesmo tempo. Ou seja, usando os mesmos métodos, os mesmos conteúdos, os mesmos livros e até mesmo o mesmo calendário escolar. Então, isso era para garantir a desigualdade social e homogeneizar o ensino. Sobre a capacidade e educabilidade. Para Comênios, a educabilidade significava que todo ser humano já nasce com a possibilidade de aprender e crescer. Ninguém veio ao mundo pronto, mas todo carrega dentro de si um potencial que pode ser desenvolvido. Cabe à educação despertar esse potencial, ajudando a cada pessoa a ficar mais sábia. E em relação aos métodos e disciplina, as diferenças de aptidões podem ser superadas com a aplicação correta de métodos. Bom, vamos dizer que Comênios tinha um sonho utópico, né, de unificar e homogeneizar o ensino. Bom, ele não queria apenas com isso, ele não queria apenas formar cidadãos, né, mas sim pessoas completas, né? Então ele veio preparar as pessoas, os alunos para duas dimensões, que é a vida terrena e a vida espiritual. A vida terrena seria o trabalho, a convivência social. Já a vida espiritual seria a sua salvação e a sua moral. Então, essas duas dimensões seria para ajudar o cidadão a se formar, a pessoa se formar por completo, né? O aluno, na verdade. Então, ele via a educação como um reflexo divino, né? Ele prepararia o aluno para o mundo e a Deus. Comênios defendia que todas as pessoas, independente do sexo, classe social, origem ou religião, tinham direito à educação. E mais, ele acreditava que deveríamos ensinar tudo que é essencial para a vida de forma clara e progressiva. Bom, o Comênios, ele criticava muito a escola na época dele, né? Ele era muito crítico em relação à escola, né? Porque a escola não ensinava bons métodos. Os livros eram mais aquela teoria que a gente chama hoje em dia. Ele falava que os castigos eram terríveis. Não precisava de toda aquela dor, aquele sofrimento que causaria nas crianças, e não despertava aquele interesse, né, de estar ali estudando, de estar ali aprendendo, e sim dor e sofrimento, como ele retrata, que os livros eram só textos, como eu já falei, né? Bom, Comênios, ele defendia que a educação deveria ser voltada para a educação de sentidos. Ou seja, as crianças deveriam aprender através do ver, do ouvir e do tocar. Para ele, seria uma forma melhor dela aprender e adquirir os conhecimentos. Um exemplo seria, os alunos deveriam ir para fora da sala de aula para ver, vamos supor, que a criança pegasse a planta, ela tocasse, ela visse a planta, para depois ela aprender o nome da planta, e é isso. E voltando para o calendário escolar, o calendário escolar, ele era um calendário unificado, ou seja, todas as escolas deveriam ter o mesmo calendário com os mesmos tempos para ter a organização e o alinhamento do conhecimento dos alunos. Bom, nessa questão do calendário, né, entra também a indisciplina. Então, Comênios, ele vem a tratar que se o aluno apresentasse a indisciplina, a culpa seria do professor, porque o professor, ele não estaria aplicando bem o método, porque ele falava que um método bem aplicado era um método que respeitasse a evolução da criança, respeitasse a idade, o comportamento. Então, se o aluno ele estivesse apresentando aquela indisciplina, a culpa seria do professor, porque, como eu falei, né, o método que Comênios retrata deveriam ser bem aplicados para não estar gerando toda
esse castigo, né? Então, o castigo, ele vem retratar que o castigo, ele é, como eu posso dizer, em uma situação extrema, né? Se a criança ela não estivesse mais correspondendo a nenhum método pedagógico. E sobre o livro Pan Metodológico de Comênios, que foi criado no século XVII, e o Comênios foi um filósofo e pedagogo e um grande bispo protestante. E sobre o livro, né, esse livro traz a ideia que a educação deve ser para todos, sem exclusões. E ele acreditava que cada pessoa já nasce com a capacidade de aprender e que o ensino deveria respeitar o ritmo natural de cada um, começando pelo simples até o mais complexo. E suas principais obras suas principais obras foram marcadas pela história pedagógica, por defender uma educação clara, organizada e que realmente transformava. Sua maior obra foi construir um ensino, um método único que pudesse ensinar todos a todos e construir uma sociedade justa, com harmonizada e que combatesse a desigualdade, a violência, e que se aproximava de Deus, por conta que Comênios também era um cristão. Bom, como todos aqui falamos, né, sobre Comênios, cada um falou um ponto, né, sobre o Comênios, sobre sua maior obra, né, como a Fernanda falou. Então, deu para entender um pouco, né, sobre Comênios, né, sobre esse grande, como se diz assim, grande marco que foi o método, né, que ele trouxe um método na educação. E esse método a gente vê até hoje nos livros, né, como o José falou, livros panmetodológicos. Tem várias obras deles. Livros com textos e imagem que despertassem o interesse da criança, né? Então, Comênios é muito importante para a educação, para as pessoas saberem. Então, é importante saber desse autor, né? Então, eu agradeço a atenção de todos, eu agradeço cada um por ter ouvido, por ter ficado até o final. Então, é isso. Muito obrigada e a gente encerra por aqui.